Eu estou aqui com a Heloísa Rocha, editora do blog Moda em Rodas, e com a Janaína Bernardino, especialista em design digital do Grupo Boticário. Elas acabaram de falar no Festival Cidade do Futuro sobre design inclusivo. Eu queria perguntar para vocês, acho que a Janaína tocou num ponto na apresentação dela, sobre adaptabilidade. Vocês acham que a gente pensar que para a indústria, do ponto de vista de desenvolvimento, de atender necessidades que são muito diversas, mas que precisam ser atendidas, pensar dessa perspectiva de adaptabilidade, de adaptação, é uma solução mais fácil e mais viável, do que tentar achar uma solução que vai atender grupos específicos que, no final das contas, muitas vezes acabam não saindo do papel? É muito interessante isso, porque se a gente perguntasse no cadastro quem é essa pessoa, qual a deficiência, o que ela precisa, a gente ia ter volumetria disso. Então, quantas pessoas vão precisar de braille? Não sei. Quantas pessoas precisam de QR Code? Não sei. E são soluções que, de repente, um adesivo no QR Code, ou se ele já vira impresso na embalagem, que é barato, que eles fizeram ali, você só criou um selinho com o QR Code, te joga para uma página na internet, onde a produção desse conteúdo é muito barata. Então você fala, nossa, nem é tão custoso, mas quando a gente não faz perguntas, a gente não sabe respostas. Como no caso da Elo, Você precisaria de uma sandália com velcro diferenciado? Ninguém perguntou para ela. Como fazer essa adaptação? Começando pelas perguntas, E, Heloísa, você é jornalista. Uma parte do seu trabalho, ou a parte dele é fazer perguntas. Você acha que existe receio das empresas, estou pensando aqui no contexto das empresas, em fazer esse tipo de pergunta? Existe um medo, ou de repente existe uma falta de interesse em fazer essas perguntas? Eu acho que antes de tudo, Rony, existe um desconhecimento, que é aquilo que a Janaína falou. Então existe um desconhecimento de pessoas com deficiência, elas são consumidoras de produtos que vão além da cadeira de rodas, que vão além da bengala, que vão além do carro adaptado e etc. Então, isso é muito importante dizer, porque até pouco tempo atrás, eu estou falando coisa de 20, 30 anos, tá? Parece muito tempo, mas não é. Falava-se pessoa com deficiência como se ela fosse só usuária de ambientes hospitalares, como se ela fosse usuária de centros de reabilitação. Então, quando você faz o questionamento, que aí a Janaína entra nessa questão do questionário, saber para quem e por quê, e que eu falei muito na questão do painel, da importância da gente ter os dados de pessoas, a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil, é para a gente justamente entender quantas pessoas são, qual tipo de deficiência é e para quem eu vou direcionar a minha marca. Então, quando a gente tem esse desconhecimento, e é muito simples, se a gente pega um dono de uma loja que não tem uma rampa de acesso, aí, por que é um degrau e não uma rampa? Aí às vezes ele responde, mas uma pessoa com usuária de cadeira de rodas não entrou aqui. Mas não entrou aqui por quê? Porque você tem uma barreira que você não me permite entrar. Então tem essa questão do desconhecimento da empresa, que é o que aconteceu com os outros movimentos. Então, quando pessoas gordas nunca existiram, claro que existiram. Só que o que acontece havia um desconhecimento da necessidade de criar modelos e moldes para essas pessoas. Pessoas pretas nunca existiram? Existiram. Até anos 80, vamos dizer, elas não tinham uma base que atendesse a cor da sua pele. Hoje, felizmente, a gente já tem, porque também esses movimentos, eles se organizaram e falaram, oi, eu estou aqui, eu sou consumidor. Também tem essa outra questão que eu como produtora de conteúdo, como consumidora e como pessoa com deficiência, sempre questiono. A pessoa com deficiência, ela não tem que se adaptar ao produto, ela tem que exigir que o produto se adapte a ela. E para isso é a conversa. Hoje a gente tem as redes sociais, a tecnologia, que ajuda bastante essa comunicação pegando do meu lado, como jornalista. Desculpa, só para não perder o gancho, Janaína, você falou na questão da base, para as pessoas pretas. Eu diria que anos 80 não tinha nada e anos 90 também não.
2010 para cá, mas bem mais recente. bem mais recente, mas o que eu queria Quando você pegar... pensa na Naomi, anos 90, Sim, entendeu? Era negra, protagonista. Mas o que eu Exatamente. queria, né, pensar nisso que você falou, e aí você me corrige se eu estiver errado, é que no final das contas, para as empresas passarem a dar atenção realmente, elas precisam enxergar esses grupos como negócio. Ou seja, eles Somos têm... negócios, somos Sim, negócios. sim, exatamente. E é nesse ponto que eu queria chegar. Vocês enxergam hoje as empresas, uma empresa como o Grupo Boticário, ou você nas relações que você tem com empresas sobre esse tema, as empresas acordaram para esse potencial, estamos falando de 18 milhões de pessoas com deficiência, 8, 9% da população, não é um mercado desprezível, Não. né? Ainda mais um mercado tão competitivo. Vocês acham que caiu a ficha? Ou está caindo? Eu acho que assim, o comportamento social está mudando, né? Acho que as próprias plataformas de redes sociais deram voz para nós, que éramos invisibilizados, ou muitos outros, que começaram a mostrar-se mais, já que ninguém vai na minha casa perguntar, eu vou falar. E a gente vê hoje, né, como a Pequena Lu é uma referência hoje de mídia, que é uma voz ouvida, né? Pessoas que antes ninguém dava bola, mas ela começou a falar e falar aquilo que ela precisava. Então hoje a gente tem um espaço, né, livre para poder falar, olha, estou aqui, né, como a Lu falou, né? E isso trouxe também uma mobilização de que não só a gente está falando, oi, estou aqui, mas eu sou consumidora, eu trabalho, eu tenho salário, eu também quero. E aí quando a lei falha, e a gente sabe que no Brasil é muito moroso, eu vou reclamar de uma marca, tudo vai demorar, a gente tem a rede social que dá um awareness, né? E aí a gente também vê que marcas e empresas que vinham no movimento que a gente fala, né, de social washing, né, que é aquele meio fake, né? Elas começam a ver que a pessoa consegue comentar e fala, opa, tá mentindo, aqui não. Isso também trouxe uma relevância por conta do próprio ESG, né? Quem diria que a gente ia precisar de uma certificação financeira e pautar uma agenda que já deveria ser natural, que é respeitar o nosso meio ambiente, as pessoas e como a gente se organiza. Então, se essa agenda veio, a gente vai tirar bons frutos dela. E uma delas existem números, né? E esses números, eles começam a trazer a ausência, primeiro, dessas pessoas no mercado de trabalho e, em segundo, em espaço de consumo. A gente consome, mas não como um consumidor qualificado. E agora a gente começa a virar estatística de que, sim, estamos trabalhando, temos dinheiro, queremos entender os negócios e gerar conteúdo, e gerar negócios, gerar produtos. Não é mais um lugar escondido ou invisível. A gente consegue ter protagonismo e vamos fazer isso mais vezes para trazer primeiro esse conhecimento, né? Se está desconhecido, vamos conhecer. E aí depois do conhecer é fazer, né? Então vamos avançar. Você vê as empresas fazendo, Heloísa? Elas estão fazendo, mas ainda, na minha opinião, pensando que a gente está falando sobre mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. E aí eu falei, mulheres somos a maioria. O que eu sinto, assim, não só o desconhecer, mas também muitas empresas nunca trabalharam com pessoas com deficiência. Então, se a gente for pensar também, pessoas com deficiência, elas não estão exercendo. Muitas vezes, eu e a Janaína somos exceções aqui dentro desse ambiente. Então, elas não estão dentro do cargo de chefia, elas não estão dentro do cargo de criações, elas não estão dentro dos cargos de liderança. Quando isso acontece, um passou a vida inteira, décadas e décadas, nunca trabalhando com esse grupo, aí chegou agora, ai meu Deus, tenho certificação, eu preciso trabalhar com esse grupo e agora o que eu faço? Então tem muito medo. E claro, por um lado, a tecnologia vem de uma forma, não só para criar produto, que a Janaína falou muito bem, se não fosse as redes sociais, a internet, não existiria jamais moda e rodas. Nós somos jornalistas, nós dois somos comunicadores. Mas até então, quando a gente tinha antigamente a oportunidade de falar sobre moda, nós pessoas com deficiência, quando vinham falar com a gente, ainda é o Dia Nacional, Dia Internacional de cada pessoa com deficiência. Hoje a gente vai falar sobre rampas. A gente quer rampas, mas a gente não quer só rampas. A gente não quer só piso tátil, a gente quer muito mais do que isso. Então tem esse desconhecimento e esse medo. Aí se você me pergunta, quer dizer, você não me perguntou, mas se você me pergunta
perguntar, que solução você daria? Uma seria das collabs. As collabs, para mim, que é o que está acontecendo bastante, isso eu estou falando do setor mais de moda, nem tanto beleza, mas as collabs com pequenas empresas que já têm esse know-how, esse estudo de trabalhar com o corpo com deficiência, com esse consumidor, de trazer sua expertise e unir uma coleção com outra marca que tem o que aquela pequena empresa não tem. O marketing, o maquinário, A marca, né? a loja física, o e-commerce espalhado por todo o Brasil. Porque assim, e é um problema, o Brasil é muito grande. Quando a gente fala de e-commerce, né, Janaína, da roupa, a gente tem uma dificuldade muito grande da troca. Então, como é que uma pessoa lá em Manaus vai fazer, às vezes, uma conta, uma pessoa com deficiência fazer uma conta, e essas lojas, geralmente essas marcas, elas ainda estão no segmento Rio e São Paulo. A grande maioria. E deixa eu fazer uma última pergunta para vocês, que acho que se relaciona com o primeiro ponto que a gente tratou, que é de ter informação, né? De ter um cadastro, de ter uma base que, a partir da qual você possa, as indústrias possam saber por onde seguir. E aí, conectando com o que você falou, muitas vezes as pessoas com deficiência não estão na chefia, assim como as pessoas pretas ainda não estão, né? As mulheres, felizmente, acho que hoje estão mais presentes na indústria de beleza, né? Em posições de chefia, né? Que não era algo também tão comum. Vocês acham que enquanto as indústrias não tiverem, as marcas não tiverem pessoas com voz dentro das organizações, e quando eu falo voz, é com algum poder de influência ou decisão, né? Que tragam, gente, ó, a gente tem uma oportunidade aqui, é um negócio legal e que a gente precisa tratar porque é negócio, né? E que ninguém está tratando hoje. Sem isso, na opinião de vocês, vai dar para avançar? Ou a gente vai ficar no discurso, nas datas, num social wash que de alguma forma hoje já existe? Que eu entendo, né? Não precisaria, né? É o que eu brinco bastante, né? Que é uma das áreas que eu amaria que desaparecesse nas empresas é a de diversidade e inclusão. Porque em que mundo estamos que eu preciso ter uma área para convencer os meus pares de que eu tenho que trabalhar e conviver com pessoas diferentes, né? Ao invés disso estar enraizado numa cultura. Então, quando a gente não tem essa cultura, a gente não consegue entender que pessoas diferentes podem ocupar posições diferentes. E a gente tem um excelente exemplo desse movimento que é pessoas nestes lugares de decisões conseguem ser a voz daqueles que não podem estar lá. Então, como ele falou, eu e ela somos exceções, porque pessoas com deficiência mal conseguiram estudar o ensino médio, quiçá fazer uma faculdade, porque não são acessíveis, não são baratas e também não são adaptadas. Então, tanto para ela entrar com a cadeira, quanto para ela assistir uma aula online. No ano passado eu desisti de um MBA porque ele não era acessível. É porque eu não tinha capacidade? Não, não estava adaptado para mim. E aí, o que a gente faz com isso? Que pessoas vão conseguir alcançar uma maturidade profissional para estar no board executivo ou de conselho? Está tão aquém de oferecer primeiro uma educação, primeiro oportunidades, e aí empresas que também precisam passar a fronteira das cotas, né, de contratar para cargos operacionais que não exigem a inteligência delas. E conheço muitas que fizeram mestrado e estão grampeando papéis. E aí, né, o que a gente rompe com esse preconceito de que sim, a gente tem deficiência, mas não perdemos a inteligência, né? Então a gente sim pode estudar, alcançar esses cargos, e falta do outro lado o quê? A boa vontade de querer adaptar-se. Se a Lu quiser ser a CEO da empresa, vai ter que quebrar as escadas, vai ter que pôr elevadores. Ah, mas vai dar trabalho e dinheiro, então é melhor contratar alguém que ande, né? Então a gente ainda enfrenta esses desafios, e os que chegarem lá em cima para ser a voz de alguma minoria, ainda assim vai ter muito desafio, né? Então assim, a gente tem que começar da base para alguém chegar lá em cima, porque é lá mesmo que a gente movimenta os números, movimenta a cultura da empresa. Luísa, você acha que a gente caminha para isso ou não hoje? Esse quadro não existe hoje? Eu acho que esse quadro não existe hoje,
Porém, se a gente for pensar, esse quadro vai existir, os produtos, pensar nos produtos de beleza, de moda e qualquer outro produto de serviço, por aí pensando para a pessoa com deficiência. Eu acho que vai demorar bastante. Eu concordo com a Janaína sobre essa questão da gente fazer com que pessoas com deficiência estejam dentro da equipe, na produção, na criação, na liderança, na gestão. Porém, eu acho que vai chegar um momento, por outro lado, de que os produtos, aí falando de produtos, nesses serviços, as empresas vão sentir que você vai ter que mudar a chavinha de criar e de produzir mais. Por quê? Porque quando a gente fala de produto com design inclusivo, a gente não está falando só para quem nasceu ou quem adquiriu uma deficiência. A gente está falando também com uma população de terceira idade, muitas vezes que perde a visão, perde a audição, perde a mobilidade, começa a ter fraqueza muscular. E a população brasileira é uma população envelhecendo. E até quando esse setor da indústria da beleza e da moda vai ainda fazer produtos e coleções como se só para uma população 20, 30? Então, quando você começa a pensar, então, a pessoa com deficiência, mas vai atender só a pessoa com deficiência, não, vai atender mais. Então, é aí que eu acho que nessa questão de produtos e serviços, a pessoa com deficiência ela vai ser mais ouvida, porque ela vai estar agregada com essa outra população, que é o 60, 70 mais, né? Por outro lado, essa questão da liderança é uma questão cultural, tá? É uma questão educacional. Talvez eu e a Janaína não estaremos aqui vivas para ver essa mudança. Estamos aqui trabalhando. Mas a gente está trabalhando. E eu acredito assim, tendo ela, tendo outras pessoas, quando a gente vai começando a fazer a mudança. Mas ainda falta muito. A gente está falando de São Paulo, né? São Paulo é onde tudo acontece. Eu sou natural do Nordeste, de uma cidade chamada Aracaju, capital de Sergipe. Lá, a realidade é muito diferente quando a gente vai falar sobre, às vezes, falta de diversidade, inclusão. Lá, às vezes, ainda está 2, 3 passos atrás, entendeu? Porque não tem pessoas com deficiência? Tem, mas o movimento ainda está em outras questões. Quando a gente vai falar com pessoas com deficiência, a gente às vezes ainda está brigando por tratamento, a gente ainda está brigando por escolas, a gente está brigando para ter acesso de concursos, que a gente seja incluídos. E aí o que acontece? Quando a gente fala do setor de consumo, não é prioridade. Perfeito. Gente, foi um prazer falar com vocês. Obrigado.